É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. O novo coronavírus já infectou mais de 69 milhões e matou mais de 1 milhão de pessoas. Por mais rigorosas que sejam, as medidas de contenção não são infalíveis e são insustentáveis a longo prazo. Só com a proteção direta dos grupos mais vulneráveis ou indireta, através da imunidade de grupo, é que a utilização de máscaras e o distanciamento físico poderão ser abandonados. As estimativas para garantir a imunidade de grupo variam, mas corresponderão a cerca de 70% da população imune. Alcançar este nível de imunidade de forma natural, por contágio e aquisição de resistência, implicaria um número de óbitos inaceitável. O retorno à normalidade só é possível com vacinas eficazes e seguras. A vacinação permitirá proteger direta e indiretamente os mais vulneráveis. Diretamente, vacinando-os e indiretamente, reduzindo a propagação do vírus através da imunidade a larga escala. O dia 8 de novembro poderá ficar na história como o dia do princípio do fim da pandemia. Foi quando se anunciaram os primeiros resultados dos ensaios clínicos de fase 3 de um projeto de vacina. Analisados por uma comissão independente, os resultados do ensaio demonstraram uma eficácia superior a 90% a 7 dias após a inoculação da segunda dose. Este primeiro sucesso, que nasceu de uma parceria entre a Pfizer e a BioNTech, tinha sido desenvolvida e testada no intervalo recorde de 10 meses. Outros preferirão assinalar o dia 8 de dezembro, quando o Reino Unido iniciou o seu plano de vacinas. Seguiram-se as aprovações do Canadá e dos Estados Unidos. Na União Europeia, aguardamos a aprovação, mas, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, os países estão a trabalhar nos seus programas de vacinação desde novembro. Em Portugal, como na maioria dos países europeus, a vacina será gratuita, facultativa e administrada no SNS. O plano português não se distingue substancialmente do de outros países europeus que, por sua vez, não se distinguem muito das recomendações da OMS. Com alguma variação nos critérios de idades, os programas visam, em primeiro lugar, proteger os grupos mais vulneráveis, definidos a partir da idade e de fatores de comorbilidade, e os profissionais de saúde, cuidadores e outros trabalhadores da linha da frente. Os desafios logísticos são consideráveis, não só por causa do número de pessoas que serão vacinadas, mas pelos requisitos específicos de armazenamento que algumas vacinas exigem e pelo facto de terem de ser administradas em 2 doses, em intervalos de 20 a 30 dias. Para conhecer o plano de vacinação português, convidei o coordenador da Task Force para o plano de vacinação, Francisco Ramos. Licenciado em Economia, foi diretor do IPO e, por 5 vezes, secretário de Estado no Ministério da Saúde. Foi durante mais de 15 anos administrador hospitalar e consultor internacional e nacional na área da saúde, sendo autor de estudos económicos de medicamentos para empresas farmacêuticas e de organização para unidades privadas de saúde. É professor na Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova. Muito obrigado, Francisco Ramos, por ter aceitado este convite que eu lhe fiz. Muito obrigado por ter feito o convite, essa oportunidade para conversarmos um pouco sobre o plano. Então vou começar pelo básico. Não é médico, é economista, portanto, apesar de ser economista e nesta área, na área da saúde e também do medicamento, mas vou-lhe fazer algumas perguntas que são de caráter mais ou menos científico, evidentemente dentro dos limites. Não é uma entrevista técnica desse ponto de vista. Vou começar por um muito básico. Para que é que serve uma vacina? De que é que falamos quando falamos da eficácia de uma vacina? O que falamos é de uma forma de prevenir a infecção, ou seja, aquilo que felizmente temos em uso e em prática há dezenas de anos, são formas de prevenirmos doenças através de vacinas. E é exatamente isso que pretendemos também com o Covid-19. Nunca, digamos, os coronavírus são conhecidos há muitos anos,
nunca tinha sido possível, nunca tinha havido sucesso em desenvolver uma vacina eficaz contra qualquer coronavírus, mas felizmente os progressos da ciência e o conjunto de recursos que a comunidade internacional, seja pelas empresas farmacêuticas, seja também por fundos públicos, que quer instituições americanas, quer europeias, quer asiáticas, colocaram ao dispor dos centros de investigação, desta vez foi possível chegar com sucesso a vacinas que prometem ser eficazes contra a infecção provocada pelo SARS-CoV-2, a famosa Covid-19. E, portanto, aquilo que estamos à espera é que as pessoas que sejam vacinadas com estas vacinas que estarão disponíveis muito brevemente fiquem imunizadas quanto a contragerar doença quando em contacto pelo menos com o durante vírus. tempo suficiente para que o vírus deixe de espalhar. As situações são diferentes, ou seja, há situações, aliás, há doenças que já foram erradicadas, digamos, da face da Terra, ou seja, a vacina, digamos, funciona por vários anos, digamos, para sempre, e há vacinas que, devido à mutação dos vírus, como é o caso da vacina da gripe, temos que repetir todos os anos, porque de facto, quando falamos nomeadamente de vacina da gripe, podemos estar a falar de variadíssimos tipos de vírus, o que quer dizer que aquilo que protegemos com a vacina deste ano, de facto os vírus que vamos ter provavelmente em circulação no próximo ano vão ser outros e vamos ter que renovar essa vacina. Em termos de eficácia e de forma de atuação, como é que se distinguem as 5 ou 6 vacinas? Uma delas está em dúvida, do que percebi, uma das 6 está em dúvida, pré-contratualizadas pela União Europeia e que Portugal vai receber. Do ponto de vista da imunidade da população e da proteção de grupos de risco, servem todas o mesmo propósito? São as 6 iguais? Na realidade ainda não sabemos, ou seja, temos que esperar de facto pelo processo formal de aprovação de cada uma das vacinas, porque quem analisa esses requisitos são as chamadas agências do medicamento. Na Europa, a Agência Europeia, nos Estados Unidos, a famosa FDA, Food and Drug Administration, no Canadá, o Reino Unido, que até há um ano fazia parte da Agência Europeia e agora, naturalmente, após o Brexit da sua agência autónoma, são elas que definem com rigor quais são as condições e as características de cada vacina. E ainda não sabemos. E, nomeadamente, se há pessoas com características ou grupos etários que, digamos, devam ficar de fora da vacina. Exemplo, no Reino Unido a vacina não tem recomendação para as crianças e os adolescentes até aos 16 anos e as grávidas, ou seja, uma condição por idade até aos 16 anos, e aí fundamentalmente porque a vacina não foi testada em idades pediátricas, não foi testada com rigor e com quantidade suficiente. Sim, com quantidade suficiente para podermos estar tranquilos quanto a recomendar a sua utilização por crianças e adolescentes até aos 16 anos. E nas grávidas também ainda não há informação suficiente. E aquilo que se passa nas vacinas, como em todos os medicamentos, digamos, a decisão de aprovação para utilização pelas pessoas de um medicamento é sempre uma relação entre o risco e o benefício. O que sabemos hoje, digamos, destas vacinas é que os benefícios que prometem superam largamente os riscos em que se incorre ao consumir essa vacina. Excepto, por exemplo, nestes 2 grupos. Ou seja, a gente já vai falar da segurança. Nas crianças. Sim, mas o ponto é, nas crianças e nas grávidas, aquilo que conhecemos, os riscos superam os benefícios. E, portanto, a decisão é sempre A minha dúvida baseada... até era outra, não tinha tanto a ver se as vacinas atuam, estas 6 vacinas atuam exatamente da mesma maneira, são no essencial parecidas ou não? Ou seja, o efeito esperemos que seja a consequência esperemos que seja a mesma, que é a imunidade face à doença. As tecnologias com que foram construídas são bem diferentes. Uma das vacinas, aliás, portanto, aquela que anunciou agora, digamos, um contratempo e que, portanto, enfim, pelo menos para 2021 está fora de questão, ou seja, dos 6 contratos que a União Europeia tinha firmado, o contrato com a Sanofi e a GlaxoSmithKline,
Em 2021, digamos, não vai, digamos, ter execução, porque de facto vai haver um atraso significativo na investigação dessa vacina, e essa era uma tecnologia tradicional, digamos, de elaboração de vacinas. As outras têm tecnologias inovadoras, mas que, enfim, que vale a pena também dizer. Repare, como disse no início, não sou certamente a pessoa indicada para explicar com pormenor e com rigor, digamos, quais são as tecnologias utilizadas, mas são tecnologias que já vinham a ser desenvolvidas e investigadas há uns anos. Ou seja, estas tecnologias não saíram, digamos, do cérebro de um iluminado há 10 meses, elas já vinham a ser testadas, desenvolvidas em centros de investigação pelo mundo inteiro, incluindo em Portugal, no IBET, ali em Oeiras, que foi um dos laboratórios que exatamente participou nesta investigação liderada pela BioNTech e que depois, digamos, se associou à Pfizer para efeitos de comercialização. E, portanto, mesmo em termos de investigação, temos aqui também a mão de portugueses, de um laboratório sediado em Portugal, ou seja, se quiser, recompensando o esforço iniciado há 30 anos por José Mariano Gago. Quando há um sucesso da ciência mundial, há também a participação de um laboratório português, e acho que isto vale a pena repeti-lo e dizê-lo várias vezes, porque de facto nos faz bem, para além daquela postura de maldicência que nós temos as duas coisas. Exatamente, mas vale a pena relembrar que também, como dizia o nosso Presidente da República, quando somos os melhores, somos de facto os melhores, ou estamos pelo menos entre os melhores. Porquê é que algumas vacinas têm 2 doses e outras não? As 2 doses são a regra, ou seja, sim, destas 5, 4 têm 2 doses, e apenas uma, a da Janssen, salvo erro, neste momento, digamos, os seus ensaios são baseados em apenas uma dose. As 2 doses penso que é por uma questão de segurança, mais uma vez correndo o risco de, digamos, de falar um pouco mais do que aquilo que devo com inteiro rigor. É uma questão de segurança. Aliás, há uma das vacinas que vai começar a fazer ensaios clínicos com 1 dose e meia e, portanto, enfim, de uma forma, digamos, se quiser, oficiosa, aquilo que empresas esperam é que possam, num futuro próximo, e vamos ver, este futuro próximo podemos estar a falar de meses, podemos estar a falar de anos, transformar de facto as atuais 2 doses em apenas 1 dose. E, portanto, é uma questão de precaução e de segurança as 2 doses. O que se sabe hoje é que, com 2 doses, a vacina tem demonstrado eficácia. Com 1 dose, nem tanto. O que é que se espera que venha a acontecer nos próximos meses? É uma evolução científica e tecnológica que possa vir a permitir que apenas com 1 dose se obtenha o mesmo resultado. Para que queremos uma vacina com 70% de eficácia, como é a da Oxford AstraZeneca, se temos outras 2 com mais de 90%? Porquê é que não definimos um patamar de eficácia mínima? Era porque o contrato já estava feito? Os números da eficácia são naturalmente aqueles que têm que ser usados, nomeadamente pelas autoridades, no momento da aprovação da vacina ou de qualquer medicamento para a utilização pelo público, mas na realidade esses valores são pouco interessantes. Aquilo que nos interessa é o valor da efetividade. E o que é que nós sabemos? Há uma coisa que lhe posso garantir. A efetividade dessas vacinas, ou seja, passado do mundo controlado dos ensaios para o mundo real de utilização generalizada dessas vacinas, a efetividade vai ser bastante abaixo desses 90%. Quando está a falar de efetividade, é a eficácia real, ou seja, exatamente. Fora de testes. O termo técnico é a efetividade, portanto, é a eficácia real, portanto, aplicada a toda a população. Qual vai ser a percentagem das pessoas que vão, de facto, ficar individualmente imunes? Quando diz que vai ser muito baixo, o que é que... Vai ser bastante mais baixo. Ou seja, os números que estamos habituados são 50%, 60%. E isso chega? Sim, e tem chegado... Chega, aliás, para erradicar doenças, quanto mais para ser eficaz, digamos, para demonstrar eficácia nisso. Há a esperança que estas vacinas sejam, de facto, mais eficazes e mais efetivas do que as vacinas com que temos contactado até agora. Mas, portanto, os 90%, são números,
anunciados pelas próprias empresas, não confirmados por nenhuma entidade independente. 2, são números que em todos os medicamentos, em todas as tecnologias, os valores de eficácia são normalmente largamente superiores aos valores reais. Se estes números não estão confirmados por comunidades, por entidades independentes, significa que, por exemplo, o Reino Unido está... Não, o Reino Unido confirmou, vamos ver. Não está confirmado por entidade independente. Exatamente, tem toda a razão. Tenho que atualizar esta minha conclusão. Esses números não estavam confirmados até há uma semana. Neste momento estão, de facto, validados e confirmados pela Autoridade Britânica do Medicamento, pela Autoridade Canadiana e pela Autoridade dos Estados Unidos da América. E isso, aliás, são notícias que nos dão confiança para que, de facto, a vacina, se confirma que a vacina é válida, se confirma que a vacina é segura, e, aliás, eu já o tenho dito várias vezes, que, bom, face a esta informação, não há nenhuma, seria uma enormíssima surpresa, completamente inédito, que a Agência Europeia tomasse uma decisão diferente destas 3. Sem querer saltar para a parte da segurança de que quer falar, não pode haver uma certa pressão política e pública para a aprovação destes medicamentos. Claro que há, mas as autoridades têm que estar habituadas e acha que resistem a essa pressão? Têm capacidade para resistir a essa pressão? Têm resistido há dezenas de anos, ou seja, todas as situações... Nunca tivemos uma pandemia, quer dizer, já tivemos, mas não recentemente, não é? Certo, mas temos pressões públicas e políticas e económicas, por exemplo, nos medicamentos oncológicos, que todos nós já vimos primeiras páginas dos mais respeitados jornais em Portugal e no mundo a fazer pressão sobre os reguladores, que têm, portanto, que ser capazes de resistir a isso. Durante quanto tempo é que a vacina, imagino que não me pode responder isto com rigor, não é? Mas durante quanto tempo é que a vacina garante imunidade? Ou, em princípio, será como a gripe? Isso claramente não lhe posso responder, e quase que lhe garanto que ninguém pode responder neste momento. Ou seja, mas é pelo menos prever que haja uma segunda, daqui a um ano depois. Não sabemos. Daniel, acho que é completamente especular estar a responder a isso. Este tempo curto de aprovação da vacina, o que é que foi possível obter até aqui? A vacina é segura, digamos, não provoca efeitos secundários suficientemente graves para que não possa ser usada, e produz e é eficaz quanto às pessoas que contactam com o vírus contraírem doença. Quanto tempo é que resiste essa capacidade de imunidade? Pois vamos ter que fazer estudos ao longo do tempo para, de facto, chegar a essa conclusão. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. É razoável pensar que o plano de vacinação vai evitar a terceira vaga? Não é razoável. Vamos lá ver. Não é razoável se a terceira vaga, que se confirmar, conforme muitos dos peritos, digamos, a indicam como possível, acontecer no início de 2021. Ou seja, no primeiro trimestre de 2021, se tivermos de facto 10% da população portuguesa vacinada, o conjunto dos grupos prioritários que estão definidos, e, portanto, sei que é esse o objetivo, não garante de facto os níveis de imunidade que são conhecidos para evitar, digamos, novos fenómenos de doença, novos surtos da doença. Em que janela de tempo acha plausível vermos livres desta pandemia? Eu não lhe estou a pedir para me fazer já arrisquei no final da primavera, princípio do verão, ou seja, o calendário que está... Há um calendário, ou seja, os contratos, vamos ver, uma coisa positiva na Europa. Desta vez, a União Europeia, através da Comissão Europeia, assumiu de facto as responsabilidades de auxiliar todos os Estados-membros e de agir em nome dos Estados. Pode dizer que é desta vez, e nesta pandemia também é desta vez, porque não o tinha conseguido até agora. Certo, exatamente. Mas, portanto, desta vez foi a nível europeu que de facto fizeram os processos de aquisição e de negociação com as empresas farmacêuticas e dos restantes materiais para que todos os países possam ter acesso à vacina. E naturalmente, esses contratos têm um calendário de aquisição. Se esses calendários forem cumpridos, eu diria que nós vamos ter
50% da população portuguesa vacinada no final da primavera. E isso, se não garantir a tal imunidade de grupo, que o Daniel falava na sua introdução, digamos, desta conversa, andaremos lá muito perto. Aquilo que os peritos têm falado é 60%, 70%, alguns até um pouco menos, e portanto andaremos lá muito perto, ou seja, estaremos já muito perto de facto de permitir a quem tem que tomar decisões poder tomar a decisão. Agora, finalmente, vamos poder aliviar as medidas restritivas nos nossos contactos. Claramente, até essa altura, não será possível promover esse alívio. Ou seja, durante todo o primeiro semestre de 2021, vamos ter que continuar a conviver com estas medidas restritivas à nossa liberdade para, de facto, conseguirmos promover a nossa saúde. Agora, uma notícia, ou melhor, uma precaução que devemos ter. Será possível, digamos, garantir de facto esse ritmo de chegada das vacinas a Portugal? Esperemos que sim, mas digamos, é uma enorme interrogação, uma enorme incerteza. Eu aí também já irei. Normalmente o tempo médio de desenvolvimento de uma vacina, e agora sim queria falar de segurança, são 10 anos. Há a parte da questão financeira, que também vamos falar mais à frente, não queria falar agora. Como é que foi possível desenvolver vacinas tão rapidamente? Explique porque é que elas são seguras, apesar de isto ter acontecido em meses, o que costuma acontecer numa década. Como há pouco já lhe dizia, ou seja, as tecnologias usadas para as 5 vacinas que estão mais desenvolvidas, 5 contratadas, digamos, pela União Europeia. Há um conjunto de outras vacinas que também a nossa comunidade científica, digamos, não consegue assegurar a sua validade, nomeadamente desenvolvidas pela Rússia ou pela China, mas enfim, não vamos por aí, também não tenho informação para comentar sobre isso, mas foram em base em tecnologias que já estavam, digamos, a ser testadas, desenvolvidas e que agora, fruto da conjugação dos esforços de muitas entidades, volto a repetir, empresas e a comunidade europeia e americana, com fundos públicos, uma injeção fortíssima de muitos milhões de euros e dólares para suportar esse esforço de investigação, foi possível, de facto, dedicar recursos impensáveis até há pouco tempo e concentrados, digamos, na investigação sobre estas vacinas. Isso justifica, digamos, o progresso científico que conseguiu chegar a fórmulas passíveis de ser testadas. Mas as pessoas têm, como ouvirá seguramente, não é? Muita gente tem receio porque acha que foram saltadas fases, ou seja... Não. Isso, a informação que temos é que não foram saltadas fases. Todas as fases foram percorridas, agora foi possível fazê-las, mais de cada uma delas, mais rápido, em tempo mais curto, do que aquilo que normalmente é possível. Mas sabemos menos sobre esta vacina do que sobre vacinas que muitas vezes vêm para fora por uma razão. Não tivemos tempo para saber alguns dos seus efeitos. Mas aquilo que, digamos, que claramente podemos afirmar a todas as pessoas é a aprovação pelas agências do medicamento, e isso já foi aliás afirmado, por exemplo, pelo responsável da Agência Europeia. Porque é que ainda não há uma decisão na Europa a aprovar esta vacina, nomeadamente a da Pfizer, que já está a ser utilizada em países tão responsáveis como o Reino Unido, os Estados Unidos da América e o Canadá? Porque, de facto, esses responsáveis querem ter a certeza de que podem garantir a segurança desta vacina a todos os cidadãos europeus. Ou seja, não querem que, de facto, haja a mais pequena dúvida de que quando disserem sim, esta vacina deve ser aprovada, sim, esta vacina deve ser utilizada, que isso permita a mais pequena dúvida sobre então, como é que explica dessa decisão. Como é que explica a rapidez do Reino Unido, Estados Unidos e o Canadá em relação à União Europeia? Porque é que eles foram mais rápidos? Estão menos preocupados com a segurança? Não, provavelmente estão mais treinados, têm a sua máquina mais oleada, a sua máquina é mais pequena. Apesar de tudo, a Europa, estamos a falar de uma agência que congrega 27 países e, enfim, não acredito que seja mais sólida a sua decisão. É provavelmente um pouco mais burocrática, mas igualmente sólida em relação às outras agências. Não diria que a EMA é mais respeita mais a segurança do que a FDA. Aliás, são tradicionalmente as duas agências do medicamento que são o farol para todo o mundo e, enfim, que trabalham muitas vezes em conjunto e de forma articulada.
nomeadamente quanto aos métodos que devem usar para tomarem decisões. O bioquímico Miguel Castanho, ex-vice-presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, mostrou-se apreensivo, dizendo que a corrida deveria ser pela melhor vacina e não pela mais rápida, e que as diferentes vacinas deveriam ser administradas a pessoas conforme as suas características e não ao sabor da ordem de chegada das pessoas ou da disponibilidade de vacina. Como é que responde a estas críticas? Nem sei se isso é exatamente uma crítica. Vamos lá ver, exatamente na Europa não estamos... Aquilo que estávamos a falar há 2 minutos atrás, a Europa vai demorar um pouco mais de tempo, porque exatamente não está à procura de ser a primeira agência a aprovar a vacina, mas sim aprová-la quando tiver a certeza, quando estiverem garantidos todos os critérios que levam a dizer que é segura e que promete uma determinada eficácia. E, portanto, a corrida pela mais rápida não se coloca na Europa. A vacina, eu não dizia a corrida para ser o mais rápido, estava a dizer a corrida para apanhar a mais rápido, ou seja, as vacinas que já estão, não é? As que já estão disponíveis. Pois, mas a questão é se conseguimos suportar muito mais tempo os efeitos da pandemia à espera de... Não à espera de Godot, mas à espera, digamos, de uma vacina, com outras características. Mais uma vez. Há aqui um efeito novo que é tudo isto é hoje mais mediático, ou seja, todos estes processos regulamentares hoje têm um mediatismo que não é habitual. Mas estes processos não são novos, são, aliás, habituais, são normais. Mas é que o facto de serem mediáticos não é de excluir que isso tenha influência nos decisores. Sim, mas veja-se, por exemplo, ou seja, e mais uma vez, com todos os defeitos que podemos apontar a um país como os Estados Unidos da América, eles também têm coisas de facto de excelência para ti, de que nos devem, com os quais todos nós devemos aprender e refletir. A FDA, o Comitê Técnico, digamos, que aconselha a FDA, tomou a decisão há poucos dias, composto por 21 elementos, e foi público e foi, digamos, completamente transparente, aliás, que foi transmitido em direto nas redes sociais, a reunião em que tomaram essa decisão, é conhecido o voto de cada uma dessas pessoas, os argumentos que usou, e, portanto, sabemos que dos 21 peritos, 17 votaram a favor da aprovação da vacina e 4 votaram contra. E isto, mais uma vez, porque é que esses 4 terão votado contra? Pois, é normal, quer dizer, ou seja, nestas matérias, na aprovação, digamos, de outros medicamentos, de centenas e centenas de medicamentos e vacinas para trás, esse é o procedimento normal. O que é aqui novo? O aspecto mediático, digamos, finalmente ser conhecido do grande público como é que isto tudo se passa. E, portanto, eu diria que, mais uma vez, o critério que está em cima, nomeadamente nos responsáveis europeus, não é a rapidez, não é o ganhar a corrida a outros países, mas sim garantir a segurança que isso era a primeira parte da minha pergunta. Exigem. A segunda parte tinha a ver com a ordem de chegada ou disponibilidade da vacina no processo de vacinação. Exatamente. Ou seja, eu vou ser vacinado com a vacina que estiver disponível, não com a vacina que fosse mais indicada para mim, das várias que nós vamos ter, não é? Nós vamos trabalhar com várias vacinas. Vamos lá ver. Quem é que é vacinado primeiro também não é exatamente uma das coisas que se quis evitar com a definição de grupos prioritários, é que não é por ordem de chegada, ou seja, estão pré-definidos quem são os grupos que vão ter, em primeiro lugar, acesso à vacina. E depois, naturalmente, que a essas pessoas, a vacina que lhes vai ser aplicada é uma vacina que é recomendada para eles. Não lhe posso dizer se é a mais recomendada, porque de facto neste momento ainda só vamos saber em relação à vacina da Pfizer para quem é recomendada, para quem é e para quem não é, e naturalmente... E a primeira vacina que nós vamos ter é da Pfizer. E é da Pfizer, isso seguramente que sim, ou seja, vamos lá ver porque é que eu digo isto. O calendário, que também é público, da Agência Europeia do Medicamento, diz-nos que no dia 29 de dezembro será avaliada esta vacina da Pfizer, no dia 12 de janeiro será avaliada a vacina da Moderna, e ainda não tem data marcada, mas o dossiê técnico já está entregue na agência, a vacina da AstraZeneca. Portanto, muito provavelmente,
Primeira vacina a da Pfizer, segunda vacina a da Moderna, terceira vacina, também, enfim, seria provavelmente uma enorme surpresa que não fosse aprovada, mas, enfim, esperemos para confirmar, a da AstraZeneca. Teria sido possível desenvolver e produzir doses, e agora vou entrar num terreno que é melhor para si, como economista, teria sido possível desenvolver e produzir doses de vacinas neste tempo recorde sem as empresas farmacêuticas? Ou foi a existência de financiamento à cabeça e a pré-reserva de compra, quer da União Europeia, quer dos Estados Unidos, que financiaram o risco? Só os Estados Unidos investiram 10 mil milhões de dólares, ou seja, porque há aqui um debate quase ideológico, eu não quero entrar aqui nesse debate, até porque ele me parece ideologia para crianças, portanto não quero simplificar tanto, mas a verdade é que, por um lado, há quem diga não fosse o mercado e as empresas, nunca isto teria sido possível, mas a verdade é que as empresas não correram algum risco, há aqui alguma dose de risco, mas tiveram pré-compras e financiamento nunca visto para uma única vacina. Portanto, qual é... Mais uma vez, que isso não é completamente novo, desta vez também é uma escala nunca vista, ou seja, a colaboração entre as empresas e o investimento privado e o investimento público, ou o cofinanciamento público dessa atividade, é também um facto há muitos anos, quer dizer, ou seja, uma iniciativa na União Europeia, Innovative Medicines Initiative, aliás, criada há 13, 14 anos, durante uma presidência portuguesa da União Europeia, é exatamente um mecanismo em que há milhares de milhões de euros de fundos públicos para financiar o quê? Investigação sobre novos medicamentos. E, portanto, esse dinheiro... Às vezes eu podia perguntar, se o Estado tem esse dinheiro todo, porque é que não há... Porque é que a academia, o espaço do público não faz o trabalho que entrega às empresas, às farmacêuticas? O espaço público também participa nisso, ou seja, centros de investigação, nomeadamente, ligados às nossas universidades ou associados às nossas universidades, quer dizer, ou seja, o esforço de investigação é claramente uma parceria público-privada, por muito queimado que esteja este rótulo. Um dia perceberemos que estas parcerias público-privadas, em alguns casos, produzem mais benefícios do que prejuízos. Imaginando que este dinheiro era todo gasto e não havia patentes, por exemplo, o que faria com que, evidentemente, tudo isto fosse mais rápido e se calhar mais barato. Isso não é uma possibilidade. Isso é uma impossibilidade, pelo menos como temos hoje a coisa organizada. Eu diria que provavelmente sim, que gostemos ou não, é de facto uma improbabilidade, impossibilidade, não diria, mas uma improbabilidade. A regionalização, por assim dizer. Agora, vamos lá ver, não, mas esse ponto é relevante, ou seja, houve claramente um esforço público e privado de enormes quantidades de investimento e disponibilização, de concentração dos melhores recursos a nível mundial para que de facto se conseguisse ter sucesso científico na identificação e na investigação sobre as vacinas. Houve de facto um enorme apoio público, exatamente como o Daniel dizia, garantindo às empresas que mesmo que isto corresse muito mal, digamos, os prejuízos... Elas não viriam à falência por causa disso. Os prejuízos seriam basicamente suportados pelos erários públicos dos países mais desenvolvidos do mundo, ou seja, essas empresas solicitaram claramente esse apoio e houve uma resposta positiva da União Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá, digamos, do conjunto dos países mais desenvolvidos ou mais ricos do mundo que conhecemos, no sentido positivo, sim, nós estamos disponíveis para suportar esse risco. E isso possibilitou, por exemplo, que as empresas começassem a produzir as vacinas em larga escala e que, portanto, não acontecesse aquilo que é habitual, que é ficarem à espera do momento da aprovação para iniciar essa produção. Ou seja, o que era normal, digamos, noutras situações, há uma decisão agora das agências a dizer sim, este medicamento é aprovado e nessa altura iniciar a produção. Isso significaria meses à espera, digamos, de poder começar a consumir as vacinas. Esta antecipação que as empresas fizeram de produzir mesmo antes da aprovação, o que significa um risco, mas um risco, digamos, muito amparado
nos orçamentos públicos da Europa e da América do Norte, permitiu de facto que aquilo que já vemos na televisão, digamos, uma agência aprova num dia e no dia seguinte vemos no telejornal caminhões a saírem da fábrica com toneladas de vacinas. A regionalização da compra de doses, regionalização no sentido de regiões do mundo, é disso que estou a falar, e da sua distribuição faz sentido, porque uma pandemia não pode ser resolvida localmente, aliás, por definição nos termos, aliás. Mas os países desenvolvidos não teriam a obrigação de garantir acesso de vacinas aos outros. A União Europeia vai contribuir com 500 milhões de euros para a COVAX, o programa que pretende garantir que países em vias de desenvolvimento terão acesso às vacinas. Mas isto é muito menos do que deu às empresas para investir em desenvolvimento. E não estamos a continuar a repetir a injustiça permanente, difícil de justificar num caso destes. A questão da injustiça e das desigualdades não é propriamente uma novidade no Não, nosso mas aqui mundo. É uma escolha. E certamente... Mas aqui é uma escolha, porque os Estados Unidos e a União Europeia podiam ter decidido que isto era uma questão, é uma pandemia internacional, que aliás afeta a economia do mundo inteiro e que, portanto, iriam garantir com financiamento. Se me permite, enfim, em geral, estas questões são sempre escolhas, quando muito aqui é mais uma vez um pouco mais explícito, ou seja, está mais à frente dos nossos olhos. É uma escolha, há escolhas que são herdadas, esta não é herdada, é agora, é feita agora, é tomada agora. Sim, mas em regra, continua sempre. Sim, ok, estamos sempre a fazer essas escolhas. Estamos de acordo. E por muito que nos custe, até nós próprios convivemos bem com essas escolhas, porque muitas vezes é isso, estão debaixo da mesa e não nos preocupamos em baixar-nos para ver o que lá está. Esta está de facto demasiado evidente à frente dos nossos olhos, ou seja, é impossível não ver. Mas é de facto uma escolha muito difícil, portanto, se é verdade que é completamente idiota querermos vacinar a todos na Europa e, digamos, não vacinar os países da Ásia, os países da África, ou os países da América do Sul, porque isso vai-nos voltar, digamos, vai ter o efeito boomerang e, portanto, de facto, faz todo sentido que a vacina seja espalhada por todo o mundo. Provavelmente também seria utópico neste momento dizermos, bom, vamos deixar por vacinar parte da população europeia para partilhar as vacinas disponíveis com a África. Seria muito bonito, seria desejável. Não chegamos, na minha opinião, a esse modelo de perfeição do ser humano. Mas aqui até já nem sequer estava a falar de partilhar as vacinas, pelo menos partilhar dinheiro para que elas as possam comprar, não é? Se as vacinas não existirem, podemos dar todo o dinheiro do mundo, que se elas não existirem não vai servir de nada, e aquilo que está a acontecer é que nós estamos a exigir às empresas que nos deem prioridade para comprarmos as vacinas que elas têm disponíveis. E a regulação de preços? Até agora só a Moderna disse que estava a contemplar preços reduzidos para países em vias de desenvolvimento. O preço das 2 doses da Pfizer-BioNTech ronda os 40 euros. Cobrimos parte dos riscos e nem sequer podemos determinar alguma coisa do preço. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Vamos lá ver, não é uma novidade também os preços acompanharem o nível de desenvolvimento dos países. Se quiser um exemplo mas recente... Nada disto, tudo isto não foi propriamente habitual, não é? Ou seja, costuma haver apoio público, mas o apoio público teve uma dimensão... Não estamos a falar de apoio público, estamos a falar de diferenças de preço. Um exemplo, mais uma vez, que foi público, tem 5 ou 6 anos, os medicamentos para a hepatite C, e esses também eram medicamentos que faziam toda a diferença, porque perante uma doença incurável eram medicamentos que de facto conseguiam a tal efetividade, digamos, muito alta, entre 80% e 85% para curar a doença. E, se bem se recorda, estávamos a falar de valores iniciais em Portugal e na Europa de 48 mil euros por tratamento, enquanto no Egito a mesma empresa os oferecia e os propunha a 800 euros por tratamento. O mesmo produto, exatamente a mesma coisa, 48 mil dólares no mercado português, ou 48 mil euros, perdão, no mercado português e 800 dólares no Egito. Portanto, essa diferença de preços vai depender, mas isto é o quê? É uma prática, digamos, que as empresas decidem por si próprias.
O plano de vacinação prevê 3 fases, vamos agora entrar na parte da vacinação propriamente dita. O plano de vacinação eu avisei, aliás, antes de chegarmos à entrevista, que eu ia tentar seguir uma ordem mais ou menos cronológica da forma como a coisa se desenvolve. O plano de vacinação prevê 3 fases. Na primeira serão vacinados os grupos prioritários, eu aqui vou fazer trabalho seu para abreviar-vos, pessoas com mais de 50 anos, com patologias associadas, com algumas patologias associadas, residentes e trabalhadores em lares, profissionais de saúde e de serviços essenciais. Na segunda fase serão pessoas com mais de 65 anos, sem patologias associadas, e pessoas com mais de 50 anos, mas com um leque mais alargado de patologias como as diabetes. E só na terceira fase chegaremos ao resto da população. Qual é a estratégia prioritária olhando para estas fases? Proteger os mais vulneráveis, mitigar a propagação ou ambas? Em princípio, imagino que vai responder ambas, mas eu queria saber, na lógica da divisão... Os objetivos são muito claros, ou seja, que objetivos é que foram considerados para definir esses grupos prioritários? À partida, reduzir a mortalidade e a doença severa por Covid. E por doença severa consideraram-se os internamentos em unidades de cuidados intensivos. Quais são as doenças que normalmente estão associadas que são mais prevalentes na mortalidade e nos internamentos por cuidados intensivos? Exatamente, doença coronária, doença renal e a doença respiratória crónica. Qual é o grupo etário que, digamos, que está mais presente nestas manifestações da doença, acima dos 50 anos? Salvo erro, 89% dos doentes, 87% dos internamentos, 81% dos internamentos em cuidados intensivos. E, portanto, por isso, esse grupo, mais de 50 anos, com essas comorbilidades. A seguir, controlar os surtos nas pessoas que são mais vulneráveis, os lares. Tendo os idosos residentes em lares. Ou seja, são onde é mais frequente haver surtos da doença, exatamente nos lares. Consideramos os lares e as unidades de cuidados continuados também, onde a prevalência de idosos é igual. E depois garantir que, de facto, que a nossa sociedade, os serviços essenciais continuam a funcionar, ou seja, proteger aqueles que nos protegem. Portanto, profissionais de saúde, os profissionais do setor social, as forças de segurança aí é que vai. E alguns outros grupos. Aí é que eu deixo-me dizer, não tinha essa pergunta aí, mas aí é que eu estou à espera de todos os vossos problemas, não é? Na definição do que é que são grupos de linha da frente, eu cheiro-me que toda a gente vai querer ser um grupo de linha da frente. Sim, mas aí vamos lá ver. E vocês não definiram isso ainda de uma forma muito clara. Exatamente, esse é o, digamos, haverá desenvolvimentos. Já agora, uma coisa que felizmente dissemos logo no início, este plano provavelmente nunca estará fechado, ou estará fechado daqui a um ano. Mas é bom que isto seja fechado com o risco da pressão pública tornar-se insuportável e vocês deixarem de tomar decisões por razões técnicas, mas por razões políticas. Não seria a primeira vez. Exatamente. Aliás, o Primeiro-Ministro deixou muito claro que vos desautorizaria, mas eu já vou aí, quando a pressão política fosse muito grande. Mas eu já aí vou. Que não reste dúvidas de que este processo de decisão parte, se for bem feito, parte de uma base técnica para uma decisão política. Não convém, digamos, que isto fique muito claro. Mas é verdade que diminui a exposição à pressão pública e mediática se vocês já tivessem definido todos os grupos de linha, o que é que consideram grupos de linha da frente. Certo. O que consideramos grupos de linha da frente são os serviços essenciais para o nosso funcionamento, e que tenham, digamos, uma forte probabilidade de ser afetados pela doença. E dentro de cada grupo, ou seja, aquilo que vai acontecer, e que espero que esta semana se possa, digamos, divulgar quando apresentarmos, digamos, a versão 2 deste plano. Esta semana, portanto, hoje é dia 14 de dezembro. Portanto, nos próximos dias, ou 17 ou 18, que já se possa, digamos, apresentar qual é o escalonamento que propomos em cada um destes grupos. E com isso, portanto, esclarecer algumas dúvidas. Mas está à espera de uma pressão pública nessa matéria, não é? Tenho recebido, obviamente, já, ou seja, ainda também há 2 dias, no sábado, dia 12, promovemos na Task Force uma reunião com associações de doentes. Suponho que provavelmente, não sei se foi o recorde ou não, mas participaram 60 associações de doentes nessa reunião e, naturalmente, digamos, a expressão de que
os meus associados também deveriam estar, digamos, incluídos no grupo prioritário. Foi naturalmente, e agora passa isso para foi os grupos, naturalmente uma, digamos, uma pretensão passa isso para os natural. grupos profissionais, não é? Aquilo que, digamos, enquanto coordenador da Task Force, posso dizer é que, em termos de associações de doentes, encontraremos forma de trabalhar com essas associações para que o processo seja transparente e, digamos, seja inclusivo. Se vão acontecer, digamos, vão ser acolhidas todas as pretensões. Não vão ser acolhidas. Até porque não há vacinas na primeira fase suficientes. Não é? Se estamos a falar de grupos prioritários, é exatamente para definir quem entra no grupo prioritário e quem não entra no grupo prioritário. Os critérios são claros. As pessoas reduzir a mortalidade e a morbilidade severa, ou seja, dos números. Mas eu estava a falar até de outra coisa, porque eu estava a falar, quando está a falar dos grupos, fala de forças de segurança, fala aí de uma lista de. E quando falamos dos grupos prioritários, os que estão aí, vai haver discussão, porque vai perguntar, os assistentes sociais vão perguntar se são ou não são um grupo prioritário, e entramos num domínio bastante subjetivo do que é. Ou seja, de quem é que está na linha da frente. Entraremos sempre numa forma subjetiva, ou seja, primeiro, a vacina estará disponível para todos os residentes em Portugal que pretendam vacinar-se. Isso inclui imigrantes com a situação não regulamentada? Exatamente, sim. Ou seja, desde há 20 anos quase, ao erro 2001 ou 2002, que é um despacho do Ministro da Saúde da altura, Correia de Campos, que disse que ordena exatamente aos serviços do Serviço Nacional de Saúde, primeiro tratam as pessoas daquilo que precisam e depois, se quiserem, perguntam. Porque não é função dos serviços de saúde controlar, digamos, o registro ou a legalização dessas pessoas. Precisamos dizer que os serviços de saúde não são o CEF, mas isto dava uma isso é outra, exatamente, não me parece que... não cabe aqui. Exatamente. Mas sim, claramente sim, e portanto o ponto que eu queria, digamos, dizer, vamos lá ver, o que é que nós qual é a preocupação? É de facto definir critérios de ordenação das pessoas para acesso à vacina, sabendo que essa vacina também não vai existir para todos, digamos, no primeiro mês nem no segundo, ou seja, as vacinas vão chegando ao longo do próximo semestre, ou do próximo ano, melhor dizendo. Vale a pena também não criar falsas expectativas às pessoas, portanto, porque aqui a questão essencial, aliás, eu tenho dito que a parte mais difícil da minha missão, para além da organização, da logística e do processo de vacinação, é exatamente garantir que se passa uma mensagem de confiança para as pessoas e de confiança que é merecida, digamos, pelas vacinas, confiança nas agências do medicamento, que quando aprovam uma vacina, nos garantem que ela é segura e que nos garantem, digamos, que há um nível de eficácia dessa vacina, mas também não criar uma falsa expectativa de que, toda a gente vai ter acesso à vacina no primeiro dia. Não é. Isto vai se prolongar provavelmente por todo o ano de 2021 e, segundo, o facto de iniciarmos o processo de vacinação não vai significar nenhuma alteração significativa no nosso cotidiano conforme o estamos a viver agora. Porquê é que as pessoas com morbilidades e menos de 50 anos não são dos grupos prioritários? Ou seja, uma pessoa saudável com 66 anos está num grupo, está no segundo grupo, e uma pessoa com um problema respiratório grave, com uma destas doenças que estão logo no primeiro grupo, com 40 e tal anos, está igual a qualquer outro cidadão. Porque os dados que conhecemos da doença Covid é que ela incide sobretudo em pessoas a partir dos 50 anos, ou seja, aquilo que eu dizia há pouco, 97% dos óbitos com mais de 50 anos, 91% dos internamentos em pessoas com mais de 50 anos, 81% dos internamentos em cuidados intensivos com mais de 50 anos. Quando estavam a preparar o plano, houve uma polémica, aliás eu já me referi aqui a ela, em que se dizia que pessoas com mais de 75 anos não estavam no primeiro grupo prioritário. Na realidade era verdade, não estão. Ou seja, estão se viverem em lares ou tiverem algumas destas patologias severas. O Presidente da República veio dizer que era um disparate, o Primeiro-Ministro veio dizer que a decisão política se sobrepunha à técnica. Isto leva-me a duas perguntas. Não o preocupa que isto tenha começado logo com uma fuga de informação, seguida de uma desautorização por parte do poder político?
Fugas de informação, suponho que é daquelas coisas que todos nós temos que estar habituados a conviver, ainda por cima em matérias tão atraentes como estas. Bom, a segunda, que em é a mais segundo lugar, importante, digamos, ou seja, como eu já lhe tinha dito, o processo de decisão nesta matéria deve ser fundado em questões técnicas, na ciência, aliás, como eu lhe disse, porque os 50 anos, porque exatamente a análise do que se passa com o Covid nos diz que ele é especialmente, o que vale a pena ser prevenido são as pessoas a partir dos 50 está a fugir à anos. minha pergunta. A primeira vez que está a fugir à minha Estou-lhe a pergunta. responder. E, portanto, deve ser fundado nisso e a decisão é sempre política. Portanto, mas o que aconteceu foi isto. Considero nenhuma desautorização, considero, digamos, uma tomada de posição Teve o inevitável. Primeiro-Ministro recuou. Porque, de facto, não, o Primeiro-Ministro depois recuou, porque disse que nunca isto seria assim, porque o poder político tomaria. Ora, é assim. Até não era preciso fazer muitas contas. Com mais de 75 anos, há mais pessoas do que as vacinas da primeira fase, que são 950 mil, se não me engano, e há mais de 950 mil pessoas com mais de 75 anos em Portugal, portanto, nunca poderiam ser as pessoas com mais de 75 anos. A verdade é que a reação à primeira pequena pressão que houve pública, do poder político, não quero concentrar só no Primeiro-Ministro, não foi só o Primeiro-Ministro, foi o de rapidamente tentar responder a essa pressão em vez de proteger uma decisão técnica. E, independentemente das decisões políticas serem tomadas, evidentemente, no fim, se elas não protegem as decisões técnicas, de repente deixa de haver decisões técnicas e passam a ser decisões mediáticas. Meu caro Daniel, eu só consigo responder pela proposta técnica e a única proposta técnica. Mas já foi político, portanto consegue... Certo, mas a única proposta técnica que eu conheço é esta que consta do plano. Em segundo lugar, é perfeitamente legítimo, perfeitamente legítimo não, é certo, é correto, é assim que as coisas se devem passar, a responsabilidade é política e mesmo, vamos ver, eu mesmo como coordenador da Task Force, quando proponho este plano, ele é fundamentado em questões técnicas, ou seja, estes critérios são definidos tecnicamente por razões de saúde pública, evitar a mortalidade, proteger os mais vulneráveis e proteger quem nos protege. A identificação destas pessoas é feita por questões técnicas, ou seja, idade a partir dos 50 anos, quais digamos, as comorbilidades, aquelas que são mais prevalentes, onde é que estão as maior probabilidade de surtos nos lares, e por isso são estas as propostas que faço, mas depois quando digamos, assumo e, digamos, torno público isto, estou a ter uma atitude política e não técnica, quer dizer, não faço essa fronteira de que a técnica é uma coisa e a política é outra coisa completamente diferente. O nosso plano segue as orientações de quem? Segue as orientações da Organização Mundial de Saúde? E do ECDC, do Centro Europeu de Doenças... O que eu fui ver é bastante semelhante, há pequenas variações. Que é normal, não é? Ou seja, como imagina, não há propriamente 500 formas, isto não é propriamente um prato de bacalhau em que temos 1000 formas de o fazer, há portanto um consenso natural entre a comunidade científica de quais são as formas de organizar um plano de vacinação deste tipo. Repare que isto mais uma vez reflete a urgência e a rapidez com que pretendemos fazer isto. E se quiser, há pouco falávamos de mercado e poderes públicos. As formas de mercado que estamos habituados a ter nestas matérias não conseguem responder com a velocidade a que queremos que esta resposta seja dada. Ou seja, o normal seríamos termos a vacina aprovada, as empresas farmacêuticas a fabricarem esta vacina, os grandes distribuidores a pô-las, digamos, pelo país fora ou pelo mundo fora, e as farmácias a disponibilizarem às pessoas. Isto é o que acontece normalmente com os medicamentos. Só que este canal revela-se incapaz de funcionar com a velocidade que pretendemos. E, portanto, os poderes públicos, um pouco por todo o mundo, vão ter que, mais uma vez, substituir aos canais habituais de mercado para conseguir que as pessoas tenham este bem precioso, a vacina, mais rapidamente e de forma mais acessível do que as práticas habituais de mercado. E é por isso que a vacinação vai ser nos centros de saúde e não nas farmácias? Os centros de saúde vai ser, porque essa é, digamos, a forma que estamos habituados. E por que não nas duas?
Pelo menos numa primeira fase. Não ficou muito claro se numa segunda fase vai incluir as farmácias ou não. Aquilo que na primeira fase vai acontecer vão ser de facto as equipas dos centros de saúde responsáveis por administrar a vacina. Serão fundamentalmente nos próprios centros de saúde, aliás, em janeiro, sim, porque não há, face à quantidade de vacinas que vai estar disponível, não vai haver nenhuma necessidade de sair, digamos, dos centros de saúde. Mas, à partida, aquilo que se admite é formas, outros locais, digamos, mais confortáveis, mais acessíveis, que eventualmente se possam considerar. Começámos já a trabalhar nisso, nomeadamente com os municípios e com as freguesias, no sentido de ajudarem as equipas de saúde locais a encontrar espaços alternativos que possam ser utilizados. Aliás, o ponto de partida para isto são experiências, experiências ocorridas ou formas organizativas agora da vacina da gripe, nomeadamente cidade de Évora, 4 unidades de saúde familiar, juntaram-se, destacaram 2 enfermeiros de cada uma e instalaram-se num local na Praça Central de Évora, portanto, de fácil acesso, conhecido por toda a gente, um local dedicado exclusivamente à vacinação. Avaliação, digamos, desse modelo, muitíssimo satisfatório, profissionais apenas dedicados à vacinação, portanto mais produtivos, população satisfeita, com fácil acesso e com apenas 2 enfermeiros deslocados para essa tarefa de unidades que normalmente têm 7, 8 enfermeiros, garantia de que os seus colegas continuavam a assegurar na unidade de saúde aquilo que têm que fazer. Daquilo que normalmente, digamos, ou seja, não houve quebra daquilo que as unidades de saúde têm que garantir aos seus utentes e houve um modelo de organização que possibilitou, digamos, maior acesso. Exatamente, correu muito bem. E, portanto, esse modelo será recomendado, se quiser, para centros urbanos, onde faz sentido. Em pequenas localidades não faz nenhum sentido, aí o que teremos que ir à procura é de capacidade mesmo de que numa segunda ter fase... unidades móveis para chegar mesmo até eventualmente à casa das pessoas, se o conseguirmos. Acha que numa outra fase poderão ser necessárias as farmácias? Sim, vamos lá ver. O que é que está nesta primeira fase? Vamos falar sobretudo na terceira, onde vai ser muita gente vacinada. Nesta primeira fase, as quantidades de vacinas disponíveis, digamos, não exigem que saiamos para fora, digamos, dos centros de saúde ou das equipas. E mais, até recomendam que exatamente não se invente o menos possível em formas de administrar a vacina e, portanto, nos baseemos naquilo que está testado, rotinado, que funciona há dezenas de anos, que é a vacinação nos nossos centros de saúde. Quando precisarmos de escalar esta capacidade, por termos milhões de vacinas disponíveis, aí provavelmente não, aí de certeza teremos que escalar também essa capacidade e contar já estão com a colaboração, por exemplo, com as farmácias. Já estão a preparar essa parte ou não? Já estamos a pensar em preparar, ou seja, confesso que neste momento estamos fundamentalmente a garantir que no primeiro trimestre as coisas corram como têm que correr, ou seja, será indesculpável que haja vacinas em Portugal e que não sejam, obviamente, disponibilizadas às pessoas de imediato, ou seja, num curto espaço de tempo, por incapacidade, e, portanto, naturalmente que se está também a máquina em andamento para garantir que é possível escalar essa capacidade quando ela for necessária. Os centros de saúde têm as condições de armazenamento exigidas para todas as vacinas? Que são complicadas? A logística, vamos lá ver, a logística está a ser preparada também e há fundamentalmente uma das vacinas, que enfim, é a primeira a chegar, que tem características, digamos, específicas de conservação. Portanto, ela será, digamos, armazenada, ou seja, nos seus locais de armazenamento, e exige uma temperatura de menos 80 graus, salvo erro, que, enfim, não sendo uma coisa completamente inédita, nunca vista, não há propriamente locais com essa capacidade por esse país fora. E, portanto, aquilo que está a ser preparado é, de facto, uma logística que de maneira permita... a que a vacina não fique tempo suficiente no centro de saúde para precisar... Não, cada vez a questão, se quiser, de uma forma até tão simples quanto isto,
A vacina é-nos fornecida em caixas de quase 5.000 doses. Cada vez que se abrir uma caixa dessas, temos 5 dias para administrar essas 5.000 doses. E, portanto, é exatamente isso que tem que ser garantido. Ou seja, cada caixa, quando é aberta, pois há 5 dias em que pode ser conservada, digamos, num frigorífico normal. Mas são 5 dias. E, portanto, isso é muito pouco. Isso implica uma logística completa. E essa não estamos rotinados nela. O que isso quer dizer é que a preparação e a programação da administração das vacinas tem que ser feita de forma a que saibamos, quando se abre uma caixa, quem vão ser as 4.875 pessoas a quem vai ser... Porquê 4.875? Não faça mais pequena ideia. São essas as doses que vêm na caixa. Não são mesmo exatamente, 5.000, já percebi. Exatamente, são 4.800... Algumas ficavam de fora. Não, são 4.875. E porque é que são essas, não faço ideia. Porque são. A responsável pelo projeto de confiança na vacina europeu disse que a Europa é neste momento a região do globo mais cética em relação à vacinação. Que há riscos de não termos pessoas vacinadas que cheguem para criar imunidade de grupo. Eu penso que esse problema em Portugal põe-se um pouco menos do que noutros países, fruto do nosso atraso histórico, portanto lembramos-nos um bocadinho melhor o que é não ter vacinas, talvez, do que os outros. Assim sendo, não é arriscado a vacina ser facultativa? Eu não estou a pôr a questão só a Portugal. Não, é arriscado não, quer dizer, vamos lá ver, antes pelo contrário, quer dizer, acho que arriscado seria que tornar a vacina obrigatória, quer dizer, uma das joias da coroa do nosso Serviço Nacional de Saúde é exatamente o Programa Nacional de Vacinação, e uma das suas características... num dos países onde ainda há menos anti-vaxxers na Europa. Certo. Quando eles forem muitos, isto começa a ser um problema, não é? Certo. Sim, mas, portanto, e a ignorância, como sabe, é um vírus, é uma pandemia hoje em dia, portanto... Sobretudo, não sei se é exatamente ignorância, mas exatamente... Não, é ignorância militante, eu estou a falar da ignorância militante. O fomento da ignorância, sim. A ignorância desejada. Certo. Mas vamos lá ver, acho que seria um erro enorme, digamos, tornar a vacina obrigatória. Nós temos, de facto, 50 anos de tradição de vacinação facultativa, com enormíssimas taxas de sucesso, com enormíssimas taxas de adesão, e não há nenhuma boa razão para mudar. Mas vai haver maior ceticismo em relação a esta vacina. Não há nenhuma razão para mudar isso. O que conhecemos, digamos, de estudos, olha aqui, feitos nesta escola onde estamos, na Escola Nacional de Saúde Pública, onde eu trabalho, que demonstram que menos de 10% da população declara hoje, digamos, não querer vacinar-se. Esta vacina. Com esta vacina. E esse é um número que, digamos, que é um número que compara muito bem com exatamente essa realidade de outros países. Acho que, naturalmente, mais uma vez, temos que ser capazes de comunicar com as pessoas, de passar informação fiável e científica e compreensível. E por que não fazer uma campanha? Eu ainda não vi, desde o início desta pandemia, uma boa campanha feita pelo Estado. Ainda não vi uma boa campanha feita nos mídia, uma coisa pedagógica e bem feita. Por que não para a vacina ajudar com isso? Eu espero que sejamos capazes de a fazer, mas será boa ou não? Depois o Daniel mais para a frente me dirá se de facto conseguimos fazer uma boa campanha ou se mais uma vez fizermos uma não boa campanha. Mas sim, obviamente que haverá campanhas e sobretudo uma das coisas que está prevista no plano, para além das campanhas, é a existência de uma linha telefónica, aliás, associada ao SNS 24, inteiramente dedicada às questões da vacinação, assim como uma linha... Para as pessoas tirarem dúvidas sobre quando é que vão ser vacinadas. Ou seja, o ideal é tirarem dúvidas, se informarem, pertencem ao grupo de risco, ao grupo prioritário, não pretendem. E, enfim, o objetivo é tentar mesmo que possam, através de um contacto com essa linha, obter a marcação da sua data e da sua hora de vacinação. Vamos ver se somos capazes de, digamos, de sofisticar esse contacto para chegar a esse ponto. Haverá também uma linha telefónica dedicada à informação aos profissionais de saúde, aos médicos, enfermeiros, farmacêuticos. Digamos, mais uma vez, é uma vacina nova e, portanto, naturalmente, por muito que haja formação dos profissionais, é sempre possível que haja dúvidas subsequentes e, portanto, haverá um mecanismo fácil de acesso para tirar essas dúvidas, bem como um site no SNS, no portal SNS,
que também será uma fonte de informação que esperamos que para aquelas pessoas que estão habituadas a utilizar a internet como fonte de informação, onde possam colher, esclarecer as suas dúvidas. É avisado dizer que não há riscos logísticos, como disse a ministra Marta Temido, quando a vacinação da gripe não correu bem. A vacinação da gripe contra a gripe foi outro caso, mas eu estou confiante que as coisas vão correr bem. Estava a querer dizer que não correu mal a vacinação contra a gripe, ou estava a não querer meter-se nesse... Não é melhor não meter nessa questão, enfim, não vale a pena aumentar o nível de anticorpos que já existem. Mas que eu estou confiante, porque não há nenhuma boa razão para que as coisas não corram bem. Temos que ter confiança na capacidade das empresas cumprirem aquilo com que se comprometeram com a Comissão Europeia, por, digamos, abastecerem os 27 países com as quantidades que constam dos contratos. Estamos a trabalhar para que a logística flua, digamos, de uma forma normal e, mais uma vez, não há nenhuma boa razão, por exemplo, para que a distribuição não seja feita com a mesma eficácia com que é feita a distribuição de medicamentos em Portugal. Se há uma área de excelência em Portugal, é exatamente esta. Todos nós temos a consciência e a experiência de, no sítio mais recôndito de Portugal, chegarmos a uma farmácia de manhã e não com uma receita de um medicamento que não existe, e por muito esquisito que seja esse medicamento, à tarde ou no dia seguinte ele está disponível. Isto quer dizer que temos uma rede, uma capacidade de distribuição muito boa no nosso país. O que está exatamente a ser tratado é contratar, digamos, uma, duas, três dessas empresas que exatamente já estão treinadas a fazer isso para serem, digamos, a peça essencial dessa distribuição, uma vez que a vacina tem que chegar a todo o país. E depois, em termos de administração, era aquilo que falávamos há pouco, temos dezenas de anos de sucesso e prática. A minha dúvida com esta afirmação temerária é que, por exemplo, como aliás disse aí, a produção não depende de nós. A Pfizer, por exemplo, dizia em setembro que produziria 100 milhões de doses este ano, tendo, entretanto, reduzido o número para 50 milhões. Não sei se, entretanto, houve atualização disto ou não. Tivemos uma redução de cerca de 25%, ou seja, o anúncio de uma redução de cerca de 25% para Portugal. Daquilo. Não, em relação àquilo que era suposto ser entregue no mês de janeiro, que estava contratualizado, há uma redução de 25%, ou seja... Isso vai afetar os 900 e tal mil que vão ser vacinados? Se quiser um não cumprimento do contrato em 25%, que nos é dito que será reposto no segundo trimestre. Isso afetará o número de pessoas que vão ser vacinadas no primeiro grupo? Se bem se lembra, eu, digamos, na apresentação do plano tínhamos referido que este primeiro grupo, digamos, se o ritmo de abastecimento fosse melhor do que o que estava contratado, seria janeiro e fevereiro. Se fosse, digamos, ligeiramente abaixo, janeiro a abril, e provavelmente com estas notícias estaremos mais perto do janeiro a abril, não por incapacidade de administração da vacina, mas por falta de vacinas. Mas são vacinas para chegar aos 900 e tal mil, não serão todas da Pfizer, não é? Não, mas da Pfizer, vamos lá ver, da Pfizer o corte de 25% só vai ser compensado em 2022, sim. Não é? Não, no segundo trimestre. No segundo trimestre. Mas, portanto, no primeiro trimestre temos 1.200.000 vacinas, número gordo. Esperamos ter vacinas da Moderna ainda em fevereiro e esperamos ter ainda vacinas da AstraZeneca em março. E, portanto... Seja como for, o que eu estava a querer dizer é arriscado uma afirmação destas, que há risco zero neste processo logístico, quando ele não depende todo de Portugal, sim, sequer. O risco zero, digamos, é uma afirmação de confiança em toda a cadeia de valor, como agora se diz, naturalmente, que não faltarão exemplos ou episódios numa operação com esta dimensão, não faltarão episódios que possam ser primeira página de alguns tabloides que conhecemos bem. Ou até jornais normais. Exatamente, ou até jornais normais que estão a caminho de ser tabletes. As vacinas vão ser armazenadas num lugar secreto.
Porquê é que tem de ser secreto? Foi recomendação do SIS? Exatamente, ou seja, não é uma Mas questão porquê? Mas qual é a razão? Por razões de segurança, mais uma Também, vez. mas quais são? É roubarem as vacinas? É só, eu estou mesmo, sinceramente, a tentar perceber. E eu estou, digamos, é daquelas questões que a partir do momento em que alguém, digamos, que integra a equipa com esse pelouro da segurança, me diz convém não revelar, digamos, os locais onde as vacinas foram armazenadas, eu limito-me a cumprir. Mas acha que é, portanto, uma questão... E mais, e sobretudo, quer dizer, eu também já ouvi isso a responsáveis alemães, já ouvi isso a responsáveis ingleses, portanto, mas, entretanto, aquilo que eu já percebi é que não é uma maninhância, digamos, dos nossos responsáveis, mas, pelos vistos, uma prática corrente em vários países. Mas, assim que já anunciou que o lugar secreto é em Coimbra... O lugar secreto é em Coimbra ou não sei se o lugar secreto... O lugar secreto é em Portugal. Pois, eu sei, mas ou seja, pouco tempo depois de dizer qual era, que o lugar era secreto, assim que fez uma peça a dizer onde é que era o lugar secreto. Isso quer dizer que, apesar de nos queixarmos da falta de jornalismo de investigação, ele ainda existe em Portugal. Qual será o papel das Forças Armadas aqui, exatamente? É ajudar-nos a preparar toda a logística e a segurança. Incluindo a distribuição? Aliás, incluída, exatamente, a preparação disso. Ou seja, não, quer dizer, lá ver, não estou a ver os caminhões, os unimogs das Forças Armadas a distribuir a vacina. Até porque não têm condições de... Não, mas sim, a preparar a logística, digamos, a fazer a preparação e a execução e a gestão, digamos, dessa logística, sim, o que aliás me dá uma enorme confiança, o que faz aumentar a minha confiança que tudo vai correr bem. A vacina da Pfizer, que é a mais complicada, aguenta 10 dias nas caixas de origem, dos números que eu vi, corrija-me se estiver enganado, falou em 5, não é? Se estas não forem abertas e 30 dias, se o gelo seco for renovado 5 em 5 dias, foi o que eu li. No lugar secreto... Quem é que vai renovar o gelo seco? Qual é o plano de escoamento a partir do local secreto? No lugar secreto, vamos lá ver. Eu não estou a brincar com o lugar, é só para ser mais ligeiro. Mas enfim, eu espero, vamos lá ver, espero não. No lugar secreto não será necessário renovar o gelo seco, ou seja, o gelo seco é exatamente para garantir que se mantém 30 dias, os tais menos 70 ou 80 graus e, portanto, desde que naturalmente as câmaras frigoríficas o garantam, não será necessário renovar esse gelo seco. Em alguns casos, provavelmente, a permanência nesse lugar secreto aproximar-se-á dos 30 dias, exatamente porque, muito provavelmente, a prudência recomendará que... Escoar antes dos 30 dias. Não é isso. Quem tomar a primeira dose, imediatamente fica guardada nesse lugar secreto a segunda dose. Caso contrário, se falta a segunda dose, a primeira tornou-se inútil, não é? Exato. E a questão é... Temos confiança suficiente no ritmo de abastecimento de vacinas para correr o risco, por exemplo, imaginemos que chegam 300 mil doses agora no início de janeiro. Vamos vacinar quantas pessoas? 150 mil e guardamos outras 150 mil para a segunda dose, 3 semanas depois. Ou vacinamos 300 mil na esperança de que a empresa cumpra o compromisso de entregar outras 300 mil para a segunda dose. Muito provavelmente vamos optar pela prudência e, portanto, 300 mil doses significarão 150 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, 150 mil doses com a segunda. A aguardar no local secreto 3 semanas para a segunda dose. Por isso só precisam de lá ficar 30 dias, porque são as que estão reservadas, porque têm que ser tomadas em menos de 30 dias. E, portanto, o que é suposto acontecer é uma cadência, digamos, de saída e permanências relativamente curtas, máximo 3 semanas, 30 dias nesse local. Os 30 dias usam-se depois para o acondicionamento secundário, as tais caixas de 4.875 doses que falávamos há pouco, que essas sim suportam 30 dias fora do tal lugar secreto. A partir do momento em que forem abertas, têm 5 dias para ser, digamos, de garantia de conservação. E, portanto, a questão aqui é garantir que quando uma caixa é aberta num determinado local, imediatamente se sabe que essas vacinas vão ser utilizadas na sua totalidade
e que não há, digamos, necessidade de, no fundo, quase que perdão, uma facilidade de expressão, como nos nossos congeladores domésticos. Uma coisa que não deve acontecer é descongelar e voltar a congelar e descongelar e voltar a congelar. Nas vacinas vai ter que acontecer exatamente isso, ou seja, a partir do momento em que se iniciar a utilização de uma embalagem, ela terá que ser utilizada até ao fim. O transporte para a distribuição nacional é assegurado por quem? Temos condições necessárias de segurança de frio para o fazer, isso já explicou, portanto, quem é que vai tratar desse transporte pelo país inteiro? Eu espero que sejam empresas especializadas em transportar medicamentos. São as empresas que falou exatamente. Mas, portanto, serão empresas privadas a fazer a distribuição. Sim. A partir, não digo do local secreto, exatamente. Mas a partir daí, não é? Por todo. Cheira-me que o local secreto não será secreto. Com certeza. Quer dizer, nem é bem secreto já, não é? Mas pronto. Vamos lá ver, mesmo repare, este local. É a piada, não quero dar muita importância à piada do local secreto. Estamos a falar do local secreto. Estamos a falar de que local? Um local com as condições para ter medicamentos a menos 80 graus. Todas as outras vacinas, tanto quanto é conhecido, não têm esses requisitos. Aliás, a maior parte delas tem os requisitos normais digamos, dos outros medicamentos. O que é que muito provavelmente vai acontecer? Nós já transmitimos à Pfizer, portanto, onde é que vai entregar as vacinas quando as trouxer para Portugal? Esta questão só se põe com a da Pfizer. É ali. Mas provavelmente às outras empresas vamos pedir que entreguem, provavelmente de uma forma mais distribuída. Portanto, uma vez que é a responsabilidade das empresas, digamos, a entrega no nosso país. Esse processo de janeiro já está montado ou não? Para a primeira fase de vacinação já está todo montado ou não? Está a ser montado, ou seja, vamos lá ver. Não está fechado? Não está fechado, exatamente. Tem visto, e para terminarmos, tem visto que a Diretora-Geral de Saúde tem sido alvo de muitas críticas e ataques no último ano. Ela disse-me aqui, no início deste processo, quando eu a entrevistei já há bastantes meses, foi no início da pandemia, que estava preparada para ser culpada e ser o bode expiatório, que era essa uma das suas funções e das funções de todas as pessoas que estavam no lugar dela. Está preparado para ser o bode expiatório daqui a uns meses? Acho que sim, acho que tenho os anos suficientes de serviço público para, pelo menos, saber que quando as coisas correm bem, estar preparado para ninguém agradecer. Quando as coisas correm mal, naturalmente, arcar com as responsabilidades. Muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.